dia, queridos seguidores do cartório Gustavo Faria Pereira. Eu hoje vou falar uma coisa muito importante, que é a Lei 14.286 de 2021, que foi bem no apagar das luzes do já morto ano. Qual que seria a epígrafe dessa lei? Ela regulamenta, enfim, a profissão de despachante. E isso é muito importante. E eu não estou dizendo assim, isso aí é fruto da burocracia brasileira. Qualquer lugar do mundo vai ter um intermediário para você fazer os trâmites burocráticos. Até a origem da palavra burocracia, vou falar até no dicionário etimológico da Lexicon, a administração da coisa pública por funcionário sujeito à hierarquia e regulamentos rígidos e a uma rotina inflexível. 1881, complicação ou morosidade no desempenho de tarefas, que vem da origem do francês bureaucratie. Na verdade, melhor dizendo, eu vou ser ao contrário ao dicionário. O que seria buros? Buros é do grego ofício, escritório, oficina. Então, a questão da burocracia vem da estrutura de uma administração pública, e ela é necessária ao quê? É uma questão democrática, porque você tem uma impessoalidade, um procedimento já especificado e devidamente definido. A burocratização que é o problema, tanto isso que até no livro da Hannah Arendt, A Origem do Ódio, e também no Dicionário de Política do Norberto Bobbio, eles têm uma questão da burocratização que já é um patamar pior ainda, que você cria estamentos dentro de uma burocracia, você cria uma problemática grande. Lógico, para não criar problemas nos procedimentos administrativos quase que beirando o kafkaniano, né, pessoal? Mas, parando meus devaneios aí, até porque não faz sentido eu ficar fazendo meus devaneios, e vai ter, obviamente, alguém que não entende nada de cartório vai botar aqui sobre, vai dizer, o cartório é o ápice da burocracia. Cara, eu vou pensar assim, vou usar a fábula do tigre, o burro e o leão, nesse caso. Para quem não sabe, pesquisem. Que é até interessante essa fábula do tigre, o burro e o leão. Essa lei 14.282 teve um veto que foi o veto 630, certo? Que houve uma criação de Conselho Federal. Ainda bem que não teve essa criação de Conselho Federal, porque imagina, você vai concorrer com intermediários como a OAB, o CRC, porque querendo ou não, o advogado, o contador, o agrimensor, entre outros e outros profissionais, são intermediadores. Mas você vai criar uma reserva de mercado, não é a razão raciolés. Ainda bem que teve esse veto número 630, de inventar, de criar um Conselho Federal de Despachante Documentalista. Tanto isso que fala o seguinte: essa lei regulamenta o exercício da função de despachante documentalista em todo o território nacional. O profissional despachante documentalista é aquele que, entre outras exigências, possui registro do Conselho Profissional de categoria. Despachante documentalista é o profissional legalmente habilitado para praticar como pessoa física ou mediante constituição de pessoa jurídica as atividades previstas nessa lei. E eu já, quer que eu dê um spoiler de 2002? Essa lei vai ser submetida ao STF, ao crivo do STF, no nosso sistema de freio e contrapeso. A pessoa jurídica prevista somente poderá ser constituída sob a responsabilidade de despachante documentalista legalmente habilitado. Quais são as atribuições
do despachante documentalista consiste no conjunto de atos e procedimentos legais necessários à mediação e representação em nome de seus comitentes nas relações com os órgãos de administração pública federal, estadual, municipal, distrital e com as entidades ou órgãos que exercem funções ou atribuições em substituição ou complementação ao trabalho desses entes mediante contrato, permissão, concessão, autorização ou convênio com esses órgãos ou entidades. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições, o despachante documentalista deve acompanhar a tramitação de processos e procedimentos, cumprir diligência, anexar documentos, prestar esclarecimentos, solicitar informações e relatórios, bem como proceder a todos os atos pertinentes necessários à mediação e representação. O despachante documentalista tem mandato presumido de representação da defesa dos interesses de seus comitentes, salvo para a prática de atos para a qual exija a lei poderes especiais. Certo? E esse mandato, ele termina com a entrega do documento objeto do contrato ao comitente. Todo mundo está pensando que o despachante aí vai fazer do imóvel, como se diz, qual que mais aparece, a profissão que mais aparece no cartório, logicamente perdendo só para o corretor de imóveis, o despachante. A gente tem um trato muito especial com os despachantes dentro do cartório. Também eu até pretendo um dia fazer um curso, ministrar um curso para despachantes de registro de imóveis, e quem tiver interessado pode botar aí nos comentários. Ele fornecerá ao comitente, sempre for solicitado, informações detalhadas sobre o andamento das negociações ou procedimentos de que está encarregado. O despachante documentalista atuará em obediência ao princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, interesse público e eficiência. Olha só, isso aí é extremamente importante. E já tenho uma regulamentação da profissão de despachante. Então, é bom para evitar aquela famosa prática do despachante que é um insider dentro da repartição. Todos sabem aqui no Brasil, é quase que aquela do gentil brasileiro, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele é um bom e gentil que dá o peru no final do ano pros servidores da repartição, na qual ele intermedia. O despachante documentalista exercerá suas funções nos órgãos públicos respeitando as leis, os decretos, as portarias, regulamentos federais, estaduais, municipais e distritais referentes a credenciamento, funcionamento e atendimento. Quais são as condições para o exercício da função de despachante documentalista? Ter idade igual ou superior a 18 anos, ou ser emancipado, ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista, estar restrito no respectivo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas. O Conselho Regional do Despachante Documentalista, em cumprimento do inciso 2 desse artigo, expedirá a habilitação desde respeitada a competência adquirida no curso de graduação tecnológica. São deveres do despachante tratar os interessados em seu serviço com atenção à urbanidade, portar-se de maneira conveniente no recinto das repartições públicas e tratar os servidores com cortesia e respeito. Até porque é até bom senso, ele não vai ser o barraqueiro na história, porque lembre-se, eu tenho uma prática de serviço público de 14 anos, incluindo o cartório. Eu tenho a pessoa que faz barraco, ela nunca volta, e a pessoa que faz barraco e volta, ela vai ser hostilizada, querendo ou não. O princípio da impessoalidade, o vigilante, o policial legislativo, o agente de segurança, seja lá qual for, ele vai ficar de olho nesse barraqueiro. Aí o despachante é o quê? Cara, eu não conheço despachante mal educado, graças a Deus. E eu prefiro até que trabalhe com intermediário, porque eles são mais educados. Tem mais educado que muito advogado por aí. Que tem advogado que pensa que é o único advogado do mundo, que é o Alecrim Dourado.
Inciso 3. Desempenhar com zelo e presteza o negócio a seu cargo, assinar os requerimentos dos negócios executados, guardar sigilo profissional, fiscalizar e orientar seus empregados na execução do serviço geral, ressarcir seus comitentes de poder público pelos danos e prejuízos que der causa por ação em comissão, manter as dependências e instalações do trabalho compatíveis com o atendimento ao público, fazer consignados impressos na publicidade geral a denominação dos escritórios, pessoa jurídica e inscrição no Conselho Regional, afixar em lugar visível e de fácil leitura sua habilitação profissional e alvará de funcionamento expedido pelo município ou Distrito Federal. E quais são os direitos do despachante documentarista? Até que vocês me lembraram que eu estou precisando de uma burocracia por causa do meu CR. Sim. Então eu vou precisar de um despachante. Bom que vocês me lembraram que eu tenho que ligar. Exercer com liberdade suas prerrogativas na defesa dos interesses que lhes foram atribuídos, apresentar sugestões, pareceres, opiniões e críticas às autoridades responsáveis por instituição de atos administrativos relativos ao serviço e atribuições de despachantes, assim como as responsáveis por sua execução, com visa primordialmente contribuir de forma eficaz para a desburocratização e aperfeiçoamento do sistema, não ser punido sem prévia sindicância, sendo-lhe assegurado amplo direito de defesa, denunciar às autoridades de sua jurisdição e, se for o caso, às autoridades superiores competentes, na forma cabível, exercício ilícito da atividade praticada por outro despachante ou por pessoas alheias à sua categoria. E é vedado ao despachante documentalista no seu exercício profissional realizar propaganda contrária à ética profissional, aliciar clientes, direto ou indiretamente. Até na advocacia tem isso, mas tem que ser bem importante essa situação. Praticar, com ou sem intuito lucrativo, atos desnecessários à solução de assuntos a seu cargo ou protelar o seu andamento. Quarto, emitir documentos, autorizações e substituições de documentos oficiais em seu poder ou em tramitação em órgãos públicos. Manter filiais de seu estabelecimento, exceto no caso de sociedade constituída exclusivamente de despachantes públicos, desde que seja na mesma cidade da sede, que cada uma das filiais tenha um despachante responsável pelo seu funcionamento, e praticar ato privativo da advocacia. Ufa, ainda bem que a OAB teve seu dedo aqui. Despachante documentalista é o responsável pelos prejuízos que causaram aos seus comitentes ao poder público, inclusive pelas irregularidades praticadas por seus empregados. A responsabilidade administrativa não isenta o despachante documentalista ou os empregados auxiliares da ação civil ou penal, quando cabíveis. Certo? E também há outras disposições, como o Conselho Federal de Despachantes Documentalistas e um código de ética. Certo? E o principal também, artigo 12, é assegurado o título de despachante documentalista com pleno direito à continuidade de suas funções nos termos dessa lei. Aos profissionais estejam inscritos nos Conselhos Regionais de Despachante Documentalista na data de publicação dessa lei. É mais, como se diz, é meio paradoxal uma desburocratização com a criação de um novo órgão, mas tá aí a lei. Presume-se constitucional, vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal tem a dizer em relação a ela. Então, como eu acredito no meu país, esse ano teremos desenvolvimento econômico graúdo e com menos burocracia possível. E então, pessoal, e se mantiver a burocracia, espero que com a informatização tenha uma administração pública gerencial adequada. Mas, se não, saiba bem como escolher seu despachante. Todos nós precisamos de um bom despachante. E o bom despachante é aquele que não te dá dor de cabeça. Ok? Muito sucesso. Estamos aqui para ajudar e colaborar. E fé no Pai e o áudio sai. Seja você advogado, despachante, registrador, tabelião, concurseiro ou tudo mais. E essa lei tá boa para cair nos concursos, hein? Porque quem não mexe com servidor público não mexe com despachante,
Pode ter, mas ele já começa a perder um pouco o senso do servidor público.